Então, continuando aqui, só para eu não esquecer aqui, galera. Tentei abrir, vamos abrir com o Notepad mais. Então, só para eu não esquecer aqui, eu vou colocar para vocês os operadores, dentro dos operadores lógicos mesmo, ele pertence a esses operadores, tá? É o E, certo? Nós não vamos usar já, tá? Mas eu já vou colocar antes que eu acabe depois esquecendo de editar esse arquivo aqui. Ou, tá? Por assim, ó. Português é E, português é ou, tá? E esse aqui, vocês viram que eu usei aqui em cima no diferente, né? Mas esse operador aqui, ó, que é só a exclamação, ele é uma negação, tá? Por assim, é um not. Ou é uma negação, na verdade, tá ok? Ele está negando alguma coisa. Vocês vão ver onde que nós vamos usar isso aqui. Muito bem. Então, esses são os operadores lógicos e de comparações. Servem para, além de retornar algo, né? Além de a gente fazer uma comparação, ele retorna ainda um valor falso ou verdadeiro para a gente tomar alguma decisão depois, certo? Muito bem. Tenho mais alguns assuntos para passar, mas eu acho que eu vou começar já a fazer algo mais interativo. Vamos fazer já na prática o uso do JavaScript. Daí eu já vou explicando para vocês como que funcionam as funções, né? As funções que nós vamos utilizar. Vou deixar esse exemplo aqui, certo? Vou criar um arquivo novo em HTML, certo? Já vou até selecionar o HTML aqui. HTML. Pois bem. Vamos arquivo salvar. Opa. Arquivo salvar como? Vamos colocar ali. Primeira página em HTML, né? Primeira página utilizando o JavaScript. Por só assim, sem nada mais. Primeira página. Vamos fazer HTML. Aquele nosso padrão básico. Vocês vão ver que depois, quando nós utilizarmos uma IDE de desenvolvimento, esse padrão aqui ele já começa todo pronto, tá? Vocês não precisam ficar digitando toda vez isso aqui. O legal no início é pegar bem essa ideia aqui. Vocês não esquecem nunca mais, né? Então, mas depois vocês vão ver que não há necessidade de fazer tudo isso. Então, uma das grandes questões hoje no desenvolvimento web é justamente a velocidade de desenvolvimento. Então, as ideias, as ideias que eu digo, os programas, né, para desenvolvimento, eles vêm para ajudar vocês a desenvolver de maneira mais rápida, certo? Então, mas como estudo é bom a gente decorar, porque nunca se sabe onde é que vai precisar algo assim. Bom, minha primeira página, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou começar a mostrar para vocês como é que nós utilizamos algumas funções em JavaScript agora. Porque sempre quando nós vamos utilizar o JavaScript, nem sempre a gente quer que ele imprima na hora que abre a página, nem sempre a gente quer que ele faça as coisas no momento em que é atualizado. Nós queremos, por exemplo, que ele faça algo quando a pessoa clica em um botão, ou quando a pessoa passa o mouse por cima de alguma coisa, tá? Então, nesses determinados momentos é que nós vamos utilizar aquela função propriamente dita. E essa função propriamente dita, antes de nós começarmos a usar, nós precisamos estudar algo chamado eventos, tá? Eventos. Eu vou abrir um arquivo novo, esse em JavaScript. Na verdade é JavaScript, mas eu só vou pôr comentários nele aqui, tá? Então, percebam que o JavaScript ele é uma linguagem, que exige bastante estudo teórico, tá? Então, não vou mentir para vocês, mas a verdade é essa. Então, se vocês forem procurar livros de JavaScript, aí vocês vão ver que ele tem muito conteúdo teórico para ler, certo? Então, é uma linguagem muito ampla, muito completa esse JavaScript.
o que são os eventos? Tá? Eu vou fazer uma observação aqui para vocês. Tá? Então, eventos são os momentos, os determinados momentos de interação do usuário com a página. Tá? Então, toda vez que o usuário clica em algum botão, alguma imagem, isso é um evento, né? O clique é um evento. Toda vez que ele seleciona alguma coisa, de repente, num menuzinho ali, é um evento. Ou passou simplesmente o mouse por cima de uma imagem, onde é um outro evento, tá? Clicou numa tecla no teclado dele, é um evento. Então, eventos são todas as ações, né, de interação que o usuário tem com a página, ok? E o JavaScript, como é que funciona? Ele como é que eu posso dizer, orientado a esses eventos, tá? Então nós podemos chamar as operações, as funções ou qualquer coisa em determinados eventos, tá? Então, por exemplo, muitas vezes vocês verem que vocês clicam num botão, num link, abre uma janela diferente na frente de propaganda e tal. Por quê? Porque naquele clique que vocês deram na página, o programador fez uma função que abrisse aquela janelinha naquele determinado momento, tá? Ou quando vocês vão mandar um formulário, preencher um formulário de contato, vão enviar, quando vocês clicam no botão enviar, aparecem algumas mensagens, tá? Por quê? Porque no momento do clique, o operador, o programador colocou um evento específico, né? Nesse evento colocou uma mensagem, colocou algumas coisas, ok? Então isso são os eventos. O primeiro evento, existem vários, tá? Vários eventos que nós podemos mexer com JavaScript. Eu vou deixar um material para vocês ali. Como eu falei, a gente não consegue ver tudo, gente, é muita coisa. Mas vocês vão ter uma ideia muito boa de como trabalhar com JavaScript. O primeiro evento que nós vamos ver é o onClick, tá? Esse evento aqui no clique do mouse, tá? Esse aqui é o mais comum porque é o que? É o evento que as pessoas mais utilizam. Então, a todo momento na internet as pessoas estão clicando em cima do mouse, tá? Eu vou colocando os eventos que nós vamos utilizando aqui nesse nosso... Até depois, a hora que nós tivermos, se formos utilizar outros eventos, eu vou aumentando esse nosso arquivo de eventos aqui, tá? Então, eu vou salvar. Muito bem. Então, isso são eventos, tá? Partindo disso aqui, agora nós vamos começar a entender como é que funciona o JavaScript. Deixa eu fechar essa aba aqui do eventos. Vou fechar essa de operadores também para não confundir. Vou fechar essa aqui. E vou fechar essa de extensão, que era só um exemplo também, como é que é a extensão do JavaScript, que é um .js. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou já mostrar para vocês como é que nós incorporamos agora um JavaScript de maneira externa, tá? Ou seja, de fora, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo novo em JavaScript, tá? E vou dar um nome para ele, vou salvar como funções, tá? Tô sem acento, sem nada, lembrando que a gente tem que aprender a escrever errado o nosso português aqui. Ou muitas pessoas acabam quem tem um inglês mais fluente, aí acaba utilizando sempre os nomes em inglês, porque daí não vai ter problema, né? Functions, né? .js ou first page aqui, né? Enfim, isso aí vai de cada um, né? Para não correr o risco de querer fazer acento ou não. Bom, funções. Vamos aqui para o nosso arquivo JavaScript antes de tudo, tá? Então, o que é uma função? Uma função é um bloco de código, certo? Que nós deixamos já pré-programado para realizar alguma tarefa. Nada mais é do que nós programamos algo para acontecer em algum momento, tá? Bom, e como é que funciona para escrever uma função? Então, a sintaxe de uma função do JavaScript, ela funciona da seguinte maneira. A gente começa com a palavra chamada function, tá? Function. Isso aqui diz para o JavaScript que é uma função, tá? E depois, logo em seguida, o nome da função que nós vamos utilizar, ok? Abrimos e fechamos
parênteses, abrimos e fechamos chave, tá? Aqui dentro dessa função, nós colocamos o código dela, né? O código da função, o que ela vai fazer, tá? Eu estou escrevendo errado porque a gente não vai usar essa função aqui. O que ela vai fazer, enfim, fazemos condições, se a gente vai mostrar alguma coisa para as pessoas ou não, tá? A gente escreve tudo aqui dentro. Dentro do parênteses vão os parâmetros, tá? O que são os parâmetros? É o que a função vai utilizar para que ela funcione, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa função aqui, porque é só a sintaxe dela. Sintaxe de uma função, tá ok? E vamos fechar esse nosso comentário aqui, tá? Então, muito bem. Vou mostrar para vocês então, nós temos um arquivinho chamado funções ali, né? Teoricamente não tem nada ainda, mas eu vou mostrar como é que a gente chama de maneira externa agora. Então eu não estou fazendo o script dentro do read, eu vou simplesmente chamar esse script aqui para dentro, tá? O funções.js para dentro da página. Então, nós utilizamos a tag script, certo? Só que agora, ao invés de a gente colocar lá type igual a text JavaScript, como nós fizemos antes, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar src, certo? O source, é o mesmo componente, é o mesmo parâmetro que a gente usa na imagem, por exemplo, tá? Então, src, como o nosso arquivo funções está na mesma pasta, ok? Se vocês olharem aqui, nós estamos com ele na mesma pasta aqui dentro, né? Ou seja, ó, primeira página e o funções está na mesma pasta. Então, a única coisa que nós precisamos fazer é chamar o funções, né? Funções.js, certo? Fecho e fecho o script. Então, ele tem a mesma estrutura, ó, vejam. Só que a gente não precisa implementar nada dentro do script, porque a gente já está chamando a função aqui. Certo? Se nós não tivéssemos chamando a função, a gente implementaria o código JavaScript dentro dessa tag aqui. Ok? Muito bem. Então, funções JavaScript. Vou passar para vocês, então, um outro evento que é importante. É um evento meio chato de usar. Eu não gosto quando os sites usam esse tipo de evento aqui. Opa, abri o arquivo errado. Arquivo eventos. É esse aqui, ó. É um evento extremamente chato, tá? É o onload. Opa. Onload. Tá? Esse onload é no carregamento da página, certo? Ok? Então, ele acontece, esse evento aqui, justamente quando as pessoas abrem o site. Abrir o site, o evento acontece. Então, geralmente isso aqui é quando você abre um site, antes de mais nada, ele abre aquela janela na frente do site, né? Estamos participando de uma votação, alguma coisa nesse sentido. Então, é nesse evento que é utilizado. No primeiro momento em que a página é carregada, onload, né, no carregamento, no caso, ele já dispara esse evento e já pode chamar alguma função nesse momento. Então, eu vou criar uma função aqui, gente, agora uma função de verdade, né, que vale function. Eu vou chamar essa função de olá, certo? Não vou usar parâmetro nenhum, certo? Por quê? Porque não preciso nada, ok, para essa função. E o que eu vou fazer nessa função? Eu vou escrever lá document.write, né, que é o nosso mesmo código lá. Seja bem-vindo, certo? Muito bem. Então, o que é isso? É uma função chamada olá. Como é que eu chamo ela agora? Bom, a função ela não diz quando que ela vai ser chamada, tá ok, gente? Então a função simplesmente está ali esperando para em qualquer momento ela ser chamada. Vamos pôr uma exclamação aqui, né? Porque eu sou meio... Então, aonde que eu chamo? Na tag body, concordam que é a tag que carrega antes, tá? É a primeira tag que carrega. Na tag body eu posso fazer o seguinte: usar esse evento onload igual, tá?
o quê? O nome da minha função olá. Só isso. Tá? Então eu estou dizendo o quê? Que no carregamento do body, né, eu chamo a função olá. Que ela deve já estar previamente escrita aqui, né? E deve estar chamando aqui em cima. Senão não funciona. Vamos ver se funcionou esse nosso esquema aqui. Primeira página, vamos dar um Enter aqui. Vamos abrir ele. Olha lá, ó. Chamou nossa função olá. Seja bem-vindo, né? Dentro da função olá está escrito isso aí. Certo? Muito bem. Vou já mostrar para vocês uma opção interessante. Eu abri o programa errado. Esse que nós vamos ver depois. Vou mostrar para vocês já uma opção interessante. Ao invés da gente escrever isso aqui, document.write, então eu vou comentar ele aqui, ó. Tá? Eu vou fazer parecer aquela janelinha, certo? Sabe aquela janelinha que aparece no browser? Então aquela janelinha, ela é chamada com esse comando chamado alert, tá? E dentro do alert a gente põe o texto. Seja bem-vindo. Por minúsculo, né? Seja bem-vindo, tá? Então agora, ao invés de chamar escrito, né? Esse alert, vocês vão ver que ele vai chamar a janelinha, ó. Olha lá. Olá. É a função que chamou esse texto e o seja bem-vindo. Certo? Então sempre quando nós quisermos que apareça essa janelinha em algum momento com algum tipo de texto, nós usamos a opção alert. Certo? Muito bem. Então essa é a opção alert, seja bem-vindo. Então toda vez que carregar o site, tá? Ele vai chamar essa função porque ela está no onload. Se eu tirar daqui, ó, vamos tirar daqui simplesmente, vou atualizar lá, ó, não acontece nada. Certo? Não acontece nada porque eu não estou chamando essa função em momento nenhum. Ela existe ali, mas ela não está sendo chamada em lugar nenhum. Ok? Muito bem. Então vocês lembram que nesse primeiro exemplo aqui nós jogamos o código aqui. Nós jogamos o código direto, a gente não fez uma função. Então dessa forma o que acontece? O HTML chega aqui e ele já lê isso aqui, já faz, tá? Ele já vai fazendo, porque não está dentro de uma função. Tá? Então, toda vez que a gente coloca nossas opções dentro de uma função, essa função fica esperando ser chamada. Ela não vai fazer isso aqui até que a gente não chame. Ok? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, um link. Eu vou pôr aqui um href, certo? Então, vocês lembram do nosso link lá? Esse href vai ser um link cego. Tá? Então mais um macetezinho para vocês aí, quando vocês quiserem fazer um link cego que não vai para lugar nenhum, vocês só colocarem o erguilha, tá ok? Então eu vou colocar aqui boas-vindas, ok? E dentro desse eu vou fazer o seguinte, ó, vou usar o evento onClick, ou seja, quando eles clicarem nesse boas-vindas, eu vou chamar a minha função. Mas quando eles clicarem, tá ok? No onClick. Certo? Vamos ver se funciona. Ó, apareceu o meu link aqui, tá ok? Eu vou clicar agora. Olá, chamou a minha função. Olá, seja bem-vindo. Certo? Perceberam então como é que funciona a opção JavaScript? Ela é movimentada aos eventos, tá? Então por isso que elas são chamadas, essas funções, em determinados eventos. Tá ok? Vou fazer uma outra opção aqui. Eu posso colocar, por exemplo, eu coloquei um aqui, né? Poderia colocar uma imagem, ou quando o cara clica na imagem aparece alguma coisa, tá? Enfim, dá para colocar qualquer coisa aqui. Eu vou fazer pular uma linha aqui, ó. Eu vou usar sempre o A, que eu acho que é um exemplo mais simples, tá? E vocês viram que como eu coloquei esse link cego, ele não vai para lugar nenhum, tá? Ele fica ali sempre. Eu vou dizer que no onClick agora, eu vou chamar uma função
que chama-se muda título. Tá ok? Eu não fiz essa função ainda, obviamente. Tá? Alterar título, certo? E vamos quebrar a linha. Então, o que acontece? Eu vou atualizar aqui. Opa! Vou atualizar aqui para vocês verem. Tem lá alterar título. Ele não faz nada porque não existe essa função. Ainda eu não escrevi ela, ok? Mas eu vou escrever aqui dentro essa função, ó. Então eu posso escrever uma outra função. Então perceba que eu posso fazer um monte de funções aqui dentro desse meu funções.js aqui. A hora que eu precisar eu chamo uma, eu chamo outra. Tá? Isso aqui é uma maneira inteligente da gente programar. Vamos ver como é que eu dei o nome lá mesmo. Muda título, né? Eu vou até copiar isso aqui, ó. Muda título. Muda título. Ok? Então o que vai acontecer? Quando eu chamar essa muda título, eu vou usar um código chamado document. Tá? Então vocês perceberam que essa palavra document está presente em muitas coisas. Tá? Então document, gente, é uma palavra, é um atributo-chave do JavaScript que ele se refere sempre à tua página em si. Tá? E vocês percebam que a tua página tem um título. Tá? Então eu vou dizer o quê? Que o document.title, tá? Vai ser igual ao quê? Minha primeira página em JavaScript. Tá? Eu vou dizer que o título do meu documento vai ser esse texto aqui, no momento em que eu chamar essa função. Ok? Então muda título, tá aqui dentro, eu estou chamando essa função. O que ela vai fazer? Quando eu clicar, ela vai ter que pegar o nosso documento, ou seja, a página toda, e atribuir à função título essa opção aqui, ó, minha primeira página em JavaScript. Então, gente, eu vou mostrar para vocês alguns atributos, por exemplo, o título. Nós vamos ver como pegar, por exemplo, um elemento pelo ID dele, tá? Mas, como eu falei, se vocês pegarem um livro de JavaScript, ou eu vou disponibilizar uma apostila também bem sucinta, que é bem prática, tá? Mas se vocês quiserem estudar a fundo, tiver um livro, vocês vão ver que tem muitas opções dentro do JavaScript, tá? Para mudar. Então, voltando, muda título, ele tem que mudar o título da minha página. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu atualizar aqui. Muda título. Olha lá em cima, ó. Minha primeira página em JavaScript. Vou atualizar novamente, ó, perceba que o título tá esse esquema aqui, ó. Tá ok? Vou clicar aqui. Minha primeira página em JavaScript. Vou clicar na opção de cima. Chamou a minha outra opção. Minha função olá. Ok? Então, gente, perceberam como é fácil interagir com as páginas utilizando o JavaScript? Tá? Então, eu vou encerrar essa aula aqui, nesse vídeo. Na próxima aula, a gente vai continuar com mais alguns exemplos interessantes aí em JavaScript.